Olá, amadas, graça e paz. Estamos na mentoria Cicatrizes que Florescem. E a aula hoje é a aula de número 12. E o tema é de extrema importância para as nossas vidas. É algo sobre o qual todas nós passamos, vivemos. Talvez você ainda não viveu algo tão intenso em relação ao luto, às perdas, mas você um dia vai viver. Todos nós passamos por isso. É a lógica da vida, né? É o ciclo da vida. E eu, com experiência própria, eu posso compartilhar com vocês, porque foi através da minha dor, através dessa cura, que hoje eu sou quem eu sou, né? Eu passei por muitos lutos e eu vou compartilhar rapidamente com você que não conhece a minha história, né? No ano de 2007, num acidente de carro, eu perdi o meu esposo, né? O primeiro esposo, pai da minha filha com 2 anos, e nesse mesmo acidente faleceu o meu irmão mais velho, pastor, e o meu sobrinho de 5 anos, né? Então eles faleceram todos nesse acidente de carro. Foi uma tragédia na minha família, algo que transformou totalmente a minha história. 6 meses depois, minha mãe também não resistiu, porque ela entrou num quadro depressivo e ela veio a falecer. Passado muito tempo, depois de reconstruirmos a nossa vida, perdi um sobrinho muito querido com 19 anos, e tempos depois, né, há mais ou menos uns 5, 6 anos, mas exatamente no ano de 2019, eu perdi o meu pai. Meu pai que tinha sido ali minha base, né, a minha fortaleza, perdi o meu pai que lutou contra um câncer. E então eu vivi muitos lutos, eu tenho propriedade para falar para você a respeito desse tema, né, de uma maneira assim muito profunda, porque Deus me curou das minhas dores, né? Eu tinha dores terríveis que foi causadas por conta dessas experiências dolorosas. E hoje eu quero falar com você sobre isso. Embora nós estamos falando aqui, a maioria das vezes, remetendo à morte física de alguém, mas o luto ele não é somente quando nós perdemos um ente querido, mas o luto também ele pode ser a perda de um casamento, por exemplo. Quem perde um casamento entra num processo de luto. Então, talvez essa aula para você seja nessa área. Talvez muitas pessoas tenham o luto de um sonho, de uma carreira, né, de algo ali que ela sonhava e ela viveu, o luto de uma amizade, de um lugar que ela foi obrigada a sair daquele lugar. Ela sofre a dor do luto, a dor da separação, a dor da perda. Então é sobre isso que nós vamos falar. O luto ele é um processo natural, mas ele pode se tornar patológico quando a dor não é elaborada. Então se você viveu ou está vivendo um processo de luto e você não elaborou essa dor, você não passar pelo processo corretamente, você pode transformar essa dor em um processo patológico. O luto, a Bíblia nos oferece esperança e consolo para enfrentar as perdas. E nessa aula nós vamos abordar algumas coisas a esse respeito. O luto e as diferenças, aí as diferentes formas da perda. O luto não acontece apenas com a morte de alguém, como eu já falei, mas pode ser o fim de um relacionamento, né? Um divórcio, uma separação, a perda de um emprego ou fracasso profissional, talvez um sonho que você tinha em relação a uma carreira, a uma profissão e de repente você viu isso tudo ruindo, indo por água abaixo, né? Você perdeu o seu emprego. A perda da saúde, né? Quando tem doenças, descobre uma doença crônica, uma doença patológica, uma deficiência, há uma sensação de luto. Perda de um sonho ou expectativa frustrada. Todos passamos por perdas, mas a forma como as enfrentamos define o nosso crescimento emocional e espiritual. O processo do luto. O luto é um processo psicológico necessário para a superação da perda. Amadas, nós não podemos tentar colocar essa dor debaixo do tapete. Isso vai gerar um estrago terrível. E eu digo isso por experiência. Quando eu perdi meu pai, eu tentei fazer isso. Eu tentei mascarar aquela dor, eu tentei mascarar aquele sentimento e eu sofri uma depressão terrível.
Então nós precisamos viver as fases do luto, entender e aceitar o processo. A diferença entre o luto normal e o luto patológico é essa. O luto normal tem tristeza, mas com capacidade de seguir a vida. O luto patológico, uma depressão profunda, culpa excessivo e apego à perda. Em qual situação você se encontra diante de um luto? É uma tristeza terrível, né? Onde você supera, você toca a sua vida, você vai levando, apesar da tristeza, apesar da dor, você vai tocando a sua vida, você volta às suas funções normais, ao seu trabalho, mas existem pessoas que elas ficam apegadas à perda, elas ficam apegadas àquela dor e elas não conseguem mais sair do lugar, elas ficam estagnadas, elas não conseguem mais reagir diante da vida, a vida paralisa. Então essa é a fase patológica, a pessoa entra num sentimento de culpa terrível, uma depressão profunda e isso causa um grande estrago na sua vida. Tem uma psicóloga, Elizabeth Kubler-Ross, ela fala sobre as 5 fases do luto. E eu vou falar rapidamente sobre elas. Primeiro nós temos a fase da negação. A pessoa tem dificuldade em aceitar a perda. Essa é a primeira fase que nós enfrentamos, né? Quando você, eu não sei você, mas quando eu recebi a notícia, né, da morte da minha família no acidente, eu lembro que eu pensava assim, eu tô num pesadelo, eu vou acordar, isso não é verdade, isso não é real. Mesmo os dias passando, eu achava que aquilo não era verdade. Eu falava, não pode, isso não pode estar acontecendo. É essa sensação que a gente teve, né? Não, por quê? Porque a gente vê acontecer com os outros, mas quando é com a gente não acredita. Eu falo, não, isso não é verdade. Né? A fase da negação, não, eu não tô. A gente não aceita essa perda. A segunda fase é a raiva. A pessoa revolta contra Deus, contra a vida ou contra si mesmo. Então você tem aquela revolta, né? Na minha família, eu lembro que quando nós passamos por essa perda, a revolta do meu irmão do meio, né? Eu tenho um irmão e esse meu irmão do meio, a revolta dele foi tão grande, ele se revoltou contra Deus e até hoje ele está afastado dos caminhos do Senhor. E veja bem, faz muitos anos, acredito que uns 15 anos para mais. Então ele continua afastado dos caminhos do Senhor. Tamanha foi a revolta que ele sentiu, né? Barganha, tentativas de negociar para reverter a perda, né? Você fica naquele sentimento, naquele pensamento, mas e se tivesse acontecido isso? Mas e se fosse comigo? Mas e se eu estivesse lá naquele lugar, no lugar daquela pessoa? Mas e se, né? O e se? A gente fica tentando ali barganhar com Deus, né? Deus, mas por que o Senhor fez isso, né? Não podia ser eu. E nós passamos pelo processo de depressão, que é o sentimento de vazio e tristeza profunda, né? A vida acabou. A gente se sente, né? Nesse processo de depressão que eu vivi por conta do luto do meu pai, para mim não tinha mais sonho, a vida não tinha mais graça. Eu lembro que nós chegamos no final do ano e todo mundo falando como tinha sido o seu ano, e eu compartilhei com as pessoas. Eu falei, para mim, eu enxerguei esse ano como um ano cinza. Eu não vi cor alguma nesse ano, né? Então é uma dor terrível e transforma-se nessa depressão. E finalmente a aceitação, é compreensão e adaptação à nova realidade, né? Essa é a última fase do luto, onde nós somos obrigadas a aceitar, a prosseguir a vida, né? Eu tive que aceitar que eu estava agora sozinha, que eu estava viúva, que eu tinha uma filha de 2 anos para criar. Foi nesse tempo, foi nessa fase do meu luto, né? Lá da minha família, que eu entendi que eu precisava prosseguir. Porque eu via ali a minha filha largada e eu falava, meu Deus, eu preciso tocar minha vida, eu preciso viver por ela agora, né? Então é a fase da aceitação. Cada pessoa vive essas fases de maneira única e no seu próprio tempo, né? Não se compare com o outro, né? Ah, mas fulano passou rapidinho por isso, fulano venceu. Não. Amadas, eu vou dizer uma coisa pra você. Muitas vezes a gente escuta tanto absurdo, né? Diante desse tempo de luto, tantas besteiras, né? É muita comparação, é muito pitaco de pessoas que nunca viveu isso e vai querer dar opinião na sua vida. Não, vamos
né? Se você não sabe o que dizer para uma pessoa enlutada, abrace ela e diga, olha, se precisar falar, se precisar chorar, eu estou aqui. Basta, é suficiente. Não fica tentando achar palavras para consolar, porque não tem, né? E uma das fases mais difíceis para mim em particular é assim, porque quando a gente perde uma pessoa, assim, todo mundo fica ali, se compadece, tem dó de você e tá junto e tá, né, olha, pode contar comigo o que você precisar, mas não é verdade, porque o dia a dia, né, o difícil não é o dia que você está, que você perdeu, o dia que você está enterrando a pessoa, o outro dia não. Sabe o que é difícil? É quando passa uma semana, a vida das pessoas não vão parar, as pessoas não param diante da sua dor, elas não param. Elas vão tocar as suas vidas. Então, aquela pessoa que disse assim, ó, a hora que você puder, você conta comigo. Aí você precisa, você manda uma mensagem, você procura, e muitas vezes você não vai encontrar a pessoa porque ela está ocupada com a vida real, gente. A vida continua e não é culpa dela, né? Então é esse momento que nós nos sentimos sós e é esse momento que nós precisamos entender que Deus é o socorro presente na angústia, é só Ele. Né? Por mais que as pessoas estejam ali, mas elas vão prosseguir com a sua vida. Né? Elas não vão parar a vida delas para cuidar de você. Então você precisa reagir, você precisa sair desse processo. Muitos não vão entender a tua dor, o teu luto. Muitos vão falar, né? Seja forte, né? Ó, fulano venceu isso, fulano passou e tá bem e construiu a vida. Não. Não fale isso para quem está enlutado. E se você ouvir isso, né, deixa a pessoa para lá, porque a gente muitas vezes fica procurando palavras para ajudar a pessoa, mas é difícil, né? É um momento muito difícil, muito doloroso. Nós temos os exemplos bíblicos que está no PDF, as consequências do luto não elaborado. Sabe aquela pessoa que não saiu desse processo? O processo normal de um luto é até 1 ano, mais ou menos. Quando passa disso, começa a se transformar em depressão. Os processos, se o luto não for tratado corretamente, ele pode gerar as consequências espirituais, distanciamento de Deus por não entender a perda. A pessoa não entende a perda. Lembra que eu falei do meu irmão? Não entendeu a perda. Então ela passa a se distanciar de Deus, não compreende, né? Sentimento de injustiça ou de punição, né? Acho que Deus está me punindo por causa disso. Psicológicas e emocionais, depressão profunda e crises de ansiedade, culpabilização excessiva e autopunição. Físicas, insônia, fadiga extrema e baixa imunidade e as doenças psicossomáticas. Os caminhos para a cura. Como enfrentar o luto com esperança. Aceitar a dor e permitir-se sentir. O luto é um processo natural e negar só prolonga o sofrimento. Minha querida, você está vivendo um processo de luto. E volto a dizer, não apenas de morte física de alguém, mas qualquer processo de perda, né? Você está vivendo esse processo. Se precisar chorar, chore. Mas chore, 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 porque a minha mãe dizia, né? Chorar lava a alma. Nós precisamos pôr para fora. Não reprima o teu choro, mas não permaneça nesse lugar de lágrimas. Chore, mas saia desse lugar. É um processo normal, é natural você chorar, é natural você sentir dor, é natural você sentir saudade, né? Viva o teu processo de luto, não reprima a sua dor. Busque apoio espiritual e terapêutico. A Bíblia nos ensina lá em Gálatas 6:2 a carregar os fardos uns dos outros. E a terapia também, ela pode ajudar a você a reorganizar os seus sentimentos, né, e a superar traumas. Então, busque ajuda terapêutica. Transformar a dor em propósito. É o que eu vivo hoje, minha querida. Hoje eu posso dizer que Deus, ele cura por completo um coração que sofreu essa dor da perda. Hoje eu sou uma pessoa que eu fui curada do luto, né? Eu fui resgatada dessa dor, eu posso compartilhar com você. Muitas pessoas encontram significado ao ajudar outros que passaram pela mesma perda.
Hoje tem muitas pessoas que passam pelo luto e elas me procuram, né? Como que você superou, pastora? Como você conseguiu? Olha só quantos lutos você passou, como você conseguiu, e hoje eu posso compartilhar com elas o meu testemunho, né, de cura. Confiar na esperança da eternidade. Ah, minha querida, isso foi uma das coisas que mais me fez, me deu esperança para sair nesse processo. Veja bem, eu estava em um processo de cura e um pastor falou assim para mim, olha, veja bem, procure lembrar, né, das coisas boas que você viveu com seu pai aqui, né? Lembre daquilo que foi bom, agradeça a Deus por aquilo que foi bom que você viveu com ele e se prepare e tenha a expectativa da vida futura, que vocês um dia vão se reencontrar. Minha querida, nós precisamos ter essa esperança. Um dia nós vamos nos ver novamente, né? Eu lembro uma pessoa, uma vez ela me perguntou assim, como você viu aí a sua vida espiritual diante das perdas que você teve? E eu pude falar para essa pessoa, olha, eu me apeguei ainda mais com Deus, porque o meu desejo é me reencontrar com essa pessoa que se foi, né? Com aqueles que se foram. Então, se apegue com Deus. Ah, mas a minha luta foi, o meu luto pelo emprego, pelo meu marido que foi embora, me abandonou, né? Então, minha querida, se apegue com Deus, né? Ainda mais, tenha uma vida de mais intimidade com Deus e Ele vai te dar uma nova esperança, novas oportunidades. A cura é um processo, mas Deus caminha conosco todo o tempo. Em todo o tempo, Deus está com você. Saiba disso, tenha certeza disso. Não importa qual a perda você teve, não importa qual o processo que você está passando de luto, de dor, de perda, mas saiba que Deus está contigo. A dor da perda é real, mas Deus nos fortalece. O luto não é o fim, mas um processo de aprendizado e amadurecimento. E a fé nos ajuda a transformar a dor em esperança. Amém? Minha querida, saiba que a vida depois do luto, a vida. Muitas vezes nós deixamos de sonhar, nós deixamos de planejar, de projetar, nós achamos que acabou. Não, nós não morremos também. Quem morreu foi outra pessoa. Ai, o seu casamento acabou. Acabou, mas a vida após isso. Se você perdeu o emprego dos seus sonhos, há outras oportunidades te aguardando. Então, se entregue ao processo, deixa Deus curar seu coração. E hoje nós vamos fazer essa oração para você. Amém? Vamos orar? Pai, eu sei que muitas pessoas têm vivido processos tão dolorosos. Até mesmo, Senhor, um processo de aborto, porque isso também gera essa sensação de luto em nós. Senhor, muitas vezes nós achamos que é o fim. Muitas vezes nós achamos, Senhor, que tudo acabou. Mas, ó Deus, o Senhor é a nossa esperança. Eu sei, ó Deus, que eu posso confiar em Ti, ó Deus, em todo esse processo. E que Tuas filhas também, ó Pai, abram o coração para entender isso. Que venham receber a Tua cura, Senhor, nesse dia, Pai. Que o seu coração venha a ser acalmado, abrandado em meio a essa dor. E se ainda estão passando pelas fases do luto, Pai, que elas sintam, ó Deus, que o Senhor está caminhando ao lado delas. Espírito Santo de Deus, eu te louvo, eu te agradeço por tudo que tens feito, Senhor, nesse tempo, na vida dessas mulheres. Eu sei, ó Deus, que a cura vai ser completa. Eu te louvo, te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém, minha querida? Eu tenho um plano de ação hoje para você bem especial. É muito profundo. Eu tenho um cliente que eu atendi e ele havia perdido uma pessoa muito querida e ele fez isso. Foi muito lindo o testemunho que ele contou. Eu pedi para ele escrever uma carta, porque assim, quando a pessoa se vai, às vezes a gente fica com muitas coisas que a gente gostaria de ter falado, né? E eu propus essa dinâmica para ele, né? Eu falei, olha, você vai escrever uma carta e você vai colocar no papel tudo aquilo que você gostaria de dizer para essa pessoa. E ele fez além, né? Ele escreveu essa carta e ele foi lá no cemitério e ele leu essa carta. Ah, e a pessoa que morreu vai escutar? Não, não vai.
né? Nós não acreditamos nisso, morreu, né? Agora só na vida eterna. Mas é para ele colocar para fora. E ele conta assim, ele testemunha como foi libertador, que ele rompeu esse ciclo de dor, de luto na vida dele, depois que ele colocou tudo para fora. E eu vou propor para você, se você é corajosa, né, você vai pegar um papel, uma caneta e vai escrever uma carta. Nessa carta você vai expressar todo o seu sentimento ali, vai colocar a sua dor, vai colocar o que tem acontecido na sua vida, tudo que for vindo no seu coração você vai expressar. A cura vem pela fala. Então você vai colocando para fora, amadas, e o Senhor vai te curando nesse processo em nome de Jesus. Amém? O que você vai fazer com essa carta? Eu não sei. Isso aí é você que vai decidir, mas coloque no papel tudo aquilo que você gostaria de dizer para essa pessoa, tá? Essa é a nossa atividade de hoje. Deus abençoe, um abraço e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.